Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora vamos trazer mais um corte lá do Atenção Vascaíno, onde o Flávio Dias traz informações importantes, a confirmação do novo CEO do Vasco da Gama, também trazendo ali informações lá do Flamengo. Uma fonte dele que trabalha no Flamengo disse o porquê que o BAP está tão interessado em atrapalhar a negociação com o La Máquia. O desespero está tomando conta lá do Clube da Gávea. Então, vamos ao corte lá do Atenção Vascaíno com Flávio Dias. Fred Luz será o novo CEO, mas vai ser o CEO exatamente para combater essas duas práticas que acabei de falar, que foram importantes para o desligamento do Carlos Amodeu. Amodeu estava muito dentro do futebol. O Fred Luz não estará. Amodeu não era tão bom pela gestão na questão de catapultar receitas. O Fred Luz é uma pessoa especificamente comercial. Ele vai ser o novo CEO estrategicamente, por ser alguém da Álvares e Marçal, que é quem cuida da recuperação judicial do Vasco, na área esportiva. Álvares e Marçal têm um braço esportivo para cuidar aí de recuperações judiciais, já fez isso em Cruzeiro, em Curitiba, mas ele vai ser por conta disso, mas muito por conta da sua boa capacidade comercial. Ele vai ser muito comercial e não vai ser do futebol. Ele não vai estar no CT, não vai cuidar de sugerir jogadores, de participar de negociações com o mercado da bola, não vai ser. Ele entra basicamente para melhorar as receitas e administrar o que vai vir de novo nessa relação Vasco e Marcos Lamac. Mas mesmo assim, ele tem o DNA do rival Flamengo. E o que mais se ouviu nesses 2 dias? Ele é amigo do BAP, do presidente do Flamengo. Ele é flamenguista roxo. Ele pode levar informação do Vasco para dentro do rival. Frases que a gente ouviu desde ontem, só que é uma decisão, como eu disse, interna estratégica. Mas que, é claro, se rebate também quanto à capacidade que a gestão acredita que Fred Luz tenha. É considerado um bom gestor, alguém que tenha essa capacidade exatamente de comercialmente alavancar as receitas no Vasco. O que se comenta, por exemplo, e hoje eu fiz questão de ligar para um grande amigo que participou das últimas gestões do rival, de Patrícia Amorim, de Bandeira de Melo e de Rodolfo Landim, que essa informação de que o BAP é muito amigo do Fred Luz, talvez o verbo tenha sido mal conjugado. Era. Na verdade, a história que me foi contada por alguém que acompanhou as gestões do rival Flamengo trabalhando lá dentro é a seguinte: foi sim o BAP quem levou o Fred Luz para trabalhar com Bandeira de Melo. Os dois haviam trabalhado nas Americanas. Só que o BAP e o Bandeira de Melo brigaram feio por conta de eleição, por conta de política. E o Fred Luz, que foi muito importante na reestruturação do rival junto à gestão de Bandeira de Melo, acabou ficando do lado do Bandeira de Melo. E isso praticamente acabou a relação. Eram grandes amigos, pessoas muito próximas, mas que a política afastou. Não houve mais contato entre eles. Essa é uma informação que eu tenho de dentro do Flamengo, do rival Flamengo, de uma pessoa, como eu disse, que me merece todo o crédito, óbvio, é um amigo de longa data e que trabalhou nas gestões e que conhece bem esses meandros. Hoje eles são desafetos, não se dão,
E essa pessoa com quem conversei me disse que o BAP é considerado por gente dentro do rival como uma figura extremamente prepotente e arrogante, das mais do futebol. É uma pessoa difícil demais de se lidar. Aliás, essa fonte, e eu perguntei a ela, por que o presidente do Flamengo estava tão, ou está tão nessa cruzada aí contra a SAF do Vasco? E ele me disse algumas palavras que eu faço questão de repassar aqui para você que está ligado na gente. Cortina de fumaça, jogando para a galera, desespero. Segundo essa informação, o Flamengo está apertado de grana, com compras fora da realidade, e citou aqui alguns casos, como por exemplo do Lucas Paquetá, do Emerson Royal. Há uma informação, inclusive, que o atual presidente do Flamengo comunicou aos empresários de futebol que fazem negócio com o clube de que não vai pagar comissionamento esse ano, só vai pagar a partir do ano que vem, porque está apertado, está muito apertado. E houve aí uma grita porque está vendo que tem gente mais forte chegando, tem gente mais pujante chegando. Além do Palmeiras, o Cruzeiro, que também está bem, e que são clubes empresa, SAF, ver o Vasco forte traz sim essa angústia. Traz essa angústia. Então, para não ficar sem resposta, é uma cruzada que o atual presidente do Flamengo, essa informação eu tive de dentro do clube, de gente que trabalhou dentro do clube. Então, essa relação do Fred Luiz com o BAP já foi. Já foi. E já foi há algum tempo, desde a gestão do Bandeira de Melo, que foi anterior à do Rodolfo Landim no rival. Mas, enfim, vai se continuar tendo o DNA dele como o DNA do rival. E ele vai ter que comprovar através do trabalho, até porque ele já trabalhou em outros clubes, em outros trabalhos, por exemplo, trabalhou no Corinthians, onde teve muita dificuldade em função de um clube com muitos problemas, com o presidente saindo, enfim, não foi fácil. Mas não está descartada a possibilidade de que o Fred Luiz seja até um tampão, um período, até que as coisas possam evoluir. Quem sabe, a partir de 2028, vamos colocar o português claro, Leila Pereira sai do Palmeiras e quer vir para o Vasco. Aquela expressão dela que quer estar num clube, quem sabe? Não é o que se comenta, mas o Fred Luiz pode fazer essa transição. E é importante exatamente por ele ser o cara da transição da Álvares e Marçal, da recuperação judicial, que é o ponto mais importante do Vasco. O Vasco não pode falhar na Álvares e Marçal, não pode falhar em nada, mas a Álvares e Marçal ainda mais importante, porque cuida da recuperação do clube, que qualquer errinho pode levar o Vasco à bancarrota. Mas ele já está agindo e já vai agir numa ação que está muito próxima de ocorrer. Como nós trouxemos ontem, na nossa live tradicional de segunda-feira, o Vasco vai fazer um novo empréstimo DIP. É bom a gente dizer que um clube em recuperação judicial não pode receber empréstimo ponte, como aconteceu na gestão anterior do ex-presidente Jorge Salgado, quando fechou com a 777. Clube em recuperação judicial pode ter o empréstimo DIP. E esse empréstimo DIP já está impedido no mercado de concorrência, provavelmente não será a Crefisa, que, aliás, no primeiro empréstimo DIP participou de uma corrida e ofereceu melhores condições, mas nesse instante, a priori, não será a Crefisa, e será um valor acima de 80 milhões, como foi da outra vez, para que se tenha, com tudo aprovado, passando pela administração judicial, passando pelo Ministério Público, trâmites que precisam ser passados, essa operação sendo casada, o Vasco, tendo essa aprovação, terá esse dinheiro para poder cumprir todas as suas obrigações e, principalmente, ajudar na janela do meio do ano. Porque, em função dos atrasos, em função de todo esse bate-boca interno do Vasco, sim, houve um atraso. A janela poderia ser muito melhor caso as situações políticas talvez não fossem tão envolvidas, porque houve um atraso no acelerar da negociação.
A ideia realmente era até maio, está com tudo resolvido. Estamos entrando em junho e, como eu disse ontem, a tendência é até o final de junho. O pessoal até desdenha, mas a gente está aqui para trazer informação. Quem quiser acreditar, ótimo. Quem não quiser, sem problema algum. Mas a informação que a gente tem, porque a gente cobra igual, é até final de junho, iniciozinho de julho, ter tudo resolvido. Já está tudo fechado, absolutamente fechado. Faltam os trâmites normais de Conselho, AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que são os sócios, e CBF. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí dessa informação do Flávio Dias trazendo ali bastidores rubro-negros? O desespero do BAP tá explicado, tá todo embananado, tá devendo até as cuecas e agora tá aí ficando desesperado com a SAF do Vasco tendo um novo investidor. Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você achou dessa informação relevante do Flávio Dias e também da notícia que o Fred Luz é o novo CEO do Vasco, um cara que tem aí uma boa passagem pelo clube rubro-negro, levantou o Flamengo quando eles mais tinham ali o desespero de ir para a segunda divisão, ele conseguiu acertar tudo, então vai chegar no Vasco aí, quem sabe, para ser o homem da transição do Vasco pro La Máquia. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou dessas informações. Seu comentário aqui é importante, deixa o like, hype o vídeo, se inscreva no canal para poder fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais aqui no YouTube, valeu? E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!